Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje, nós vamos seguir falando sobre os dons manifestacionais, os dons carismáticos do Espírito Santo. Falamos no vídeo passado sobre o dom de falar em línguas e hoje nós vamos falar sobre o dom de interpretar as línguas estranhas, as línguas espirituais, línguas desconhecidas, conforme a tradução que você tem aí na língua portuguesa. 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está estabelecendo um protocolo de maturidade, de equilíbrio no uso dos dons espirituais, em especial na igreja de Corintos, onde havia muita imaturidade no uso desses dons. E ele começa o versículo 12 do capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, dizendo assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Existe um sentimento medíocre de religioso que foi enfeitiçado para ter medo do Espírito Santo de Deus, que acha que a presunção desejar ter dons espirituais. O apóstolo Paulo fala para desejar tê-los e superabundar na experiência com eles. Por isso que o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Falei um pouquinho no vídeo passado sobre isso, vou desenvolver mais a fundo hoje. Porque se eu oro em línguas desconhecidas ou línguas estranhas, conforme a sua tradução aí, o meu espírito ora bem, ora de fato, ora eficientemente. São as três expressões que tem nas diversas traduções da língua portuguesa. O meu espírito ora eficientemente. Ora bem, ora de fato, mas o meu entendimento, as faculdades da minha alma, a minha mente, fica sem fruto, fica sem frutificar, fica sem participar, fica sem interferir. Quem disse que a alma sabe os mistérios, os segredos e os ocultos de Deus? A alma sabe do que ela estudou, do que falaram para ela, da fofoca que ela ouviu, do ciúme que ela sentiu, das emoções. E uma espiritualidade ou uma fé cristã fundamentada em emoções nunca vai gerar resultados para a glória de Deus. Que farei, pois? Olha a crise e o conflito do apóstolo Paulo. Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. É o exercício da alma, mente, psique, entendimento, e o exercício do espírito. Pneuma. O espírito humano em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas eu também orarei com entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha alma, com a minha mente, com o meu entendimento. De outra maneira, se tu bendizes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, que não foi doutrinado, que não foi treinado, que ainda não teve a experiência de falar em línguas ou outros dons manifestacionais? Como ele vai dizer o amém no final da tua oração? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes, não compreendes, não recebeu a interpretação do que tu estavas dizendo. Porque realmente tu estás dando bem graças a Deus, mas o outro não está sendo edificado. Dou graças ao meu Deus, porque eu oro mais em línguas do que todos vocês juntos. Bom. Interpretar línguas não tem nada a ver com traduzir línguas estranhas. Esse é o grande problema. As pessoas elas acham que, como foram treinadas na alma a falar alemão, inglês, espanhol, outros idiomas, no método de memorização e de tradução, elas acham que o Espírito Santo de Deus vai fazer isso com elas. Não vai. Conheço pessoas que não sabiam ler e orando debaixo de um pé de árvore no Amazonas, bolas de fogo desceram sobre a cabeça e pelo Espírito, de uma forma mística, cognitiva, eles aprenderam a ler, começaram a ler a Bíblia. Conheço pessoas que não sabiam falar 8 idiomas e hoje elas falam 8 idiomas, são profetas de ofício proféticos, ministério apostólico e nunca estudaram esses 8 idiomas. Desceu uma quantidade de 3, 4, 5 mil palavras de cada um desses idiomas em momentos diferentes da vida, do ministério, da existência delas. E elas começaram a falar. Eu mesmo, quando estive por uns 90 dias morando em Los Angeles, na Califórnia, 90, 120 dias aproximadamente,
ficava orando em línguas e lendo a Bíblia em voz alta em espanhol, com erros gramaticais, com erros de concordância, com erros de dicção, com erros, mas fiquei repetindo isso, cronometrava no relógio 1 a 2 horas de línguas estranhas, CD, louvor, adoração e lendo a Bíblia em espanhol em voz alta. Por uns 5, 6 anos eu viajei pregando espanhol horrivelmente, tá? Os irmãos diziam que acreditavam, mas Deus me revelava que eles estavam mentindo. Eles acreditavam, eles só não entendiam, porque meu espanhol era muito ruim. Era a fase que eu estava na faculdade da alma, no exercício do entendimento, tentando falar espanhol. Um dia eu tive um sonho, um dia eu tive uma experiência mística. Um dia eu tive um ser de branco, não vou dizer que é Jesus, pode até ser que seja, que tocou na minha mente. E eu amanheci, e eu acordei em êxtase orando em espanhol, falando em espanhol. Não vou dizer que eu falo um espanhol perfeito, não vou dizer que eu falo um espanhol fluente, não vou dizer que eu falo espanhol maravilhoso, mas o fato é que o espanhol que eu falo depois desse sonho, depois dessa experiência, é significativamente melhor do que aquele portunhol tabajara que eu falava antes. Alguma coisa melhorou. Me falta tempo, me falta disciplina, me falta foco de refinar, de amolar a espada do espanhol. Me falta tudo isso. Assim também foi com o inglês. Você disse assim, você fala inglês? Não falo, inglês de índio. Mas você foi em vários países, 36 países, e me virei com o meu inglês de índio. No táxi, no aeroporto, na alfândega, no supermercado, nas igrejas. Claro que para pregar no púlpito eu prefiro o tradutor, porque ele vai falar o inglês polido, gramaticalmente correto. Mas enfim, há uma graça, há uma cognição, há uma habilidade de Deus. Essa interpretação de línguas do Espírito Santo, ela vai além dessa habilidade do cérebro humano ter uma área mais irrigada por eletricidade e aprender a falar idiomas, entende? Ela vai muito além. Aqui eu estou falando de um cara que está falando em línguas espirituais pelo Espírito e um cara que está interpretando línguas espirituais pelo mesmo Espírito. Não existe tradução de línguas estranhas, existe interpretação de línguas estranhas. Enquanto eu estou chorando e eu estou ouvindo o outro orar em línguas em voz alta no meio da congregação, eu estou tendo quadros neurais, eu estou tendo visões, eu estou tendo sentimentos, eu estou ouvindo frases de Deus, eu estou intuitivamente tendo um raciocínio na minha mente. Pronto, esse raciocínio intuitivo que eu estou tendo na minha mente é a tradução da língua que o cara lá está orando a 5 bancos de distância, 2 fileiras para trás, do lado esquerdo da igreja, eu estou para o lado direito da igreja. É assim que funciona a manifestação mística, sobrenatural da interpretação das línguas estranhas. Não espere traduzir. A tradução de línguas estranhas está errada, porque no vídeo da pregação da semana passada ele falou lá basuri anderá e traduziu, o Senhor está no meio de vós. E 5 vídeos depois do outro tipo ele também orou lá basuri anderá, mas a outra irmã lá da outra congregação traduziu para uma outra experiência, uma outra palavra, uma outra frase, uma outra expressão. Você é um cretino, não entende bosta nenhuma de línguas estranhas, com a sinceridade da expressão. Você é um imbecil. Você acha que está traduzindo línguas estranhas. Não existe uma tradução semântica de línguas estranhas. O que existe é, pelo Espírito, aprender a falar de uma forma sobrenatural, inspirada por Deus, idiomas aqui da terra. É exatamente isso que acontece em Atos capítulo 2. Ou, pelo Espírito, interpretar cognitiva, emocional, intuitiva, espiritual, visualmente ou auditivamente o que o outro está orando em línguas. Quando eu oro em línguas, para minha edificação, ninguém recebe interpretação na congregação. Quando eu oro em línguas para ser interpretado, alguém ou eu mesmo vamos receber a interpretação. Orar em línguas para interpretar é diferente de orar em línguas para edificar-se individualmente. Quando eu estou orando em línguas para eu ou para alguém na congregação interpretar espiritualmente essa língua, se é um profeta sensitivo, a interpretação vai ser sensitiva. Se é um profeta visual, ele está ouvindo a língua estranha, mas ele está vendo quadros visuais. Ele começa a falar no idioma local os quadros visuais que ele está vendo. Se é um profeta auditivo,
Então ele está ouvindo alguém falar as línguas estranhas, está falando na língua local, seja em português, aquilo que ele está recebendo de Deus auditivamente. Se é um profeta sensitivo, às vezes a interpretação é calor, eletricidade, fogo. Então, por que ele está sentindo fogo nos pés? Porque ele está falando sobre um chamado apostólico, um chamado missionário, de alguém que está resistindo a ir para a obra e a renunciar à sua vida profissional e ir para o campo missionário. Pronto. Por quê? Porque ele é sensitivo. Por isso que os profetas videntes, os visuais e os auditivos sempre têm mais vantagem, mais segurança, mais precisão nos detalhes daquilo que eles estão interpretando. Não é que Deus não fale, Deus fala o tempo todo com todas as pessoas, comigo e com você. A facilidade de perceber e de interpretar fica mais intensa, menos intensa. Os profetas intuitivos, os profetas cujo método que Deus usa de se comunicar com ele, muitas vezes, enquanto alguém está orando em línguas lá, uma linha de argumentação, uma linha de pensamento surge na mente dele. Ele começa a narrar em voz audível esse raciocínio que está aparecendo na mente dele. Pronto, é assim que ele está interpretando aquela língua estranha. Pode ser eu orar em línguas e eu interpretar, pode ser você orar em línguas e uma outra pessoa interpretar, sem problema nenhum, porque um está coexistindo e um está servindo ao outro em amor, na perfeita harmonia dessas manifestações do Espírito Santo de Deus. Como vimos no vídeo anterior, quando há línguas estranhas seguindo a interpretação, isso é equivalente a uma profecia. Amanhã nós vamos falar sobre o profetizar. Não perca, fica ligado. Peça a Deus a interpretação, mas entenda que essa interpretação de línguas estranhas você não receberá de Deus em forma de uma tradução, de um curso de inglês, de um curso de francês, que você, na habilidade da alma, foi treinado a traduzir. Não, é cognitivo, é intuitivo. Às vezes é uma visão na mente, e essa visão na mente descreve o que o outro está falando em mistérios, falando em línguas espirituais. E você se levanta e fala em voz alta a interpretação. Flua no Senhor, deixa Ele te usar abundantemente mais. Toque novos níveis de glória. Te abençoo com essa palavra, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas. Ore, interceda e mande seu pedido de oração para nós nos unirmos a essa sua oração. Se você tiver entendimento, mande sua oferta e estaremos entrando em comunhão com Deus, subindo a montanha, apresentando todos os pedidos. Deus te abençoe, até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.